PID. Uma das coisas mais complicadas que encontramos quando programando no CLP é o loop PID. Felizmente, ele é usado apenas em aplicações especiais. Então, saber como usá-lo é importante quando nossas aplicações chamam por ele. Um loop, ou laçada, realimentação, feedback PID, é usado quando precisamos de um sistema de resposta circuito fechado. Essencialmente, um simples sistema de resposta circuito fechado significa que o sistema que estamos controlando recebe a resposta da saída do sistema e a devolve para a entrada para devidas correções. Isto fecha o circuito entre a entrada e saída, figura 14. PID, Proportional Integral Derivative, ou controle proporcional integral derivativo, é simplesmente um método avançado de controle de circuito fechado. Nós ajustamos o controle olhando o resultado do que fizemos. Baseado no resultado, nós ajustamos o controle. Vamos dar uma olhada em um exemplo para ver o que isso quer dizer. Nós usamos controle de circuito fechado constantemente em nossa vida diária. Nosso corpo é basicamente um grande sistema de controle. Quando nós caminhamos, por exemplo, nós frequentemente ajustamos nosso balanço e então não caímos. Nós deslocamos nosso peso para manter nosso balanço de acordo com as respostas que recebemos do nosso sensor de balanço, do nosso cérebro. Quando comemos sopa, nós mantemos a sopa sobre a colher enquanto a trazemos para a nossa boca, ajustando a posição de nossa mão, braço e a velocidade de movimento, por exemplo. Outro exemplo do sistema de controle de circuito fechado é dirigindo um carro. Vamos examinar os passos exigidos para manter a velocidade constante enquanto nos movemos na estrada. Parece tão simples quanto nós estamos fazendo que nós podemos até não perceber como na verdade é complicado. Nós teremos que presumir que estamos dirigindo em uma longa e reta estrada. Você acelera e começa a mover o carro aumentando a velocidade em direção a uma velocidade de 55 km. Uma vez chegando lá, você alivia o pedal e mantém a velocidade de 55 km. Você e o carro são um sistema de circuito fechado agora, correto? Você está mantendo o ajuste alvo velocidade de 55 km. A entrada é o velocímetro e a saída é o pedal do acelerador. À medida que você detecta um erro na velocidade, muito lento ou rápido, você o corrige aplicando mais ou menos força ao pedal do acelerador, figura 15. Isto é um mundo ideal, mas vamos considerar algo mais simples do que o mundo ideal. Imagine um cenário onde nós podemos apenas pisar no acelerador ou tirar o pé dele. Então, nós damos a ele estrangulamento completo ou não. Não há meio estrangulamento, é tudo ou nada. Isto é referido como um controle liga-desliga. É possível dirigir o carro dessa maneira e flutuar por volta de 55 km por hora. Mas você irá provavelmente achá-lo difícil e não muito preciso. Você flutuará por volta de 55 km, mas irá provavelmente atingir 60 km e então voltar para 50 km antes de acelerar, volta para 60 km. Sua média de velocidade será de 55 km, mas ela oscilará muito por volta dessa velocidade. A diferença entre liga e desliga, 50 e 60 km, é chamada histerese. Controle liga-desliga é igual a tudo ou nada. O controle liga-desliga é a forma mais básica de controle. Ele é comumente encontrado em várias aplicações de mudanças lentas e que exigem pequena precisão. Em nossa própria vida, nós o veremos usado no forno em que cozinhamos ou o termostato que usamos para aquecer ou esfriar nossa casa. Novamente, é a forma mais básica de controle. Vamos então dar uma olhada no próximo passo de nosso controle LEDAR, uma forma mais complexa de controle. O controle liga e desliga não é realmente como nós dirigimos. Nós poderíamos, mas isso seria desconfortável para os passageiros. Eles poderiam ser arremessados para trás e para frente no assento à medida que pisamos no pedal ou completamente tirados fora dele. E nosso consumo por quilômetro seria horrível. O que nós realmente fazemos quando dirigimos é usar controle proporcional a uma quantidade de erro. Inicialmente, nossa velocidade estava zero e demos a ela muita gasolina.
À medida que fomos chegando à nossa velocidade de 55 km, gradualmente diminuímos a quantidade de gasolina. Com o controle liga-desliga da nossa entrada, o velocímetro, tinha que ser feito apenas baseado sobre se a velocidade estava acima ou abaixo de 55 km. Com o controle proporcional, temos que saber o quanto estamos acima ou abaixo da velocidade. Antes era digital, total aceleração ou não aceleração, e agora é mais analógico, alguma aceleração em proporção a onde estamos e o nosso alvo de velocidade. O resultado final é um movimento suave e esperadamente menos estresse. Nós poderíamos usar controle proporcional para aquecer nossa casa ou cozinhar nossa comida? Provavelmente não, porque não necessitamos de tanta precisão. Mas, dirigindo nosso carro, certamente teríamos grandes benefícios. Controle proporcional é igual a precisão. Agora vamos considerar que em nossa reta e plana estrada surja um morro. À medida que subimos o morro, nossa velocidade vai gradualmente diminuindo. Então, damos ao carro mais gasolina em proporção ao quanto mais lento estamos indo. Eventualmente, ficamos abaixo de 55 km por hora, mas poderíamos inicialmente ter caído para 40 km antes de aplicarmos o suficiente de gasolina para o levarmos ao alvo novamente. Nós vimos a velocidade começar a diminuir rapidamente à medida que subimos o morro, mas nós apenas aplicamos uma proporção fixa de aceleração, gasolina, baseada na diferença entre a velocidade real e nossa velocidade alvo. Este é o limite do controle proporcional. Dê ao carro um morro e a necessidade de fazer uma rápida e repentina mudança e falharemos. A velocidade cairá ao longo do caminho, então nós gradualmente ajustaremos em proporção ao carro até voltarmos a 55 km por hora. Como podemos consertar esse problema? Boa pergunta. Entre em controle derivativo. Para consertar esse problema, nós realmente precisamos dar ao nosso carro muito mais de gasolina do que realmente precisávamos para, num curto espaço de tempo, superarmos a desaceleração. Antes, nós só podíamos voltar a dar a ele mais ou menos gasolina em proporção ao erro. Agora, nós precisamos de uma rápida explosão de gasolina para compensar o morro. Controle derivativo é igual a compensação. No controle derivativo, nós aplicamos mais mudanças à nossa saída baseadas na taxa de mudança de nossa entrada. Então, assim mandaríamos ao carro mais e mais gasolina à medida que começasse a cair mais e mais. O ponto-chave é que nós estamos dando ao carro mais gasolina baseado na taxa dessa mudança de velocidade e não na quantidade de velocidade que na verdade mudou. Então, se pensarmos sobre isso, controle derivativo não funciona bem para esse tipo de aplicação. Se nós estivéssemos subindo uma colina muito longa e suave, nossa velocidade também mudaria muito suavemente. Entretanto, a taxa de mudança seria tão pequena que o controle derivativo não teria efeito em todos e, eventualmente, retardaria o rastreamento. Nós precisamos de uma combinação de ambos os tipos de controle. Controle proporcional para pegar a velocidade atrasada depois de uma longa e gradual mudança. E controle derivativo para pegar a velocidade atrasada depois de uma mudança repentina. Então, nós poderíamos usar o controle loop PD, diferencial proporcional, para dirigir nosso carro e manter nossa velocidade de 55 km por hora na realidade, embora a velocidade gravite em torno de 55, às vezes 57 ou 53, por exemplo. Como podemos melhorar nossa precisão e manter nossa velocidade perto de 55 km por hora? A resposta morre em controle integral. O controle integral consegue nossa precisão em sintonia. Se gravitarmos por volta de 55, não há grande diferença em nossa velocidade real versus nossa velocidade alvo. Então, o controle proporcional não ajuda. Nós também não temos qualquer mudança repentina na velocidade, então o controle derivado não ajuda também. O controle integral ajuda-nos a manter a velocidade perto de 55, ajustando a nossa velocidade próxima ao alvo ou mais distante que estivermos dele.
Ele resume todos os erros de nosso objetivo de 55 e ajusta nossa velocidade em proporção ao total como oposição ao erro. Controle integral é igual a manutenção. Sozinho, o controle integral não é muito eficaz. Combine-o com o controle proporcional e derivativo e nós teremos uma solução eficaz para a nossa aplicação de controle de velocidade. Em resumo, o controle proporcional ajuda muito quando nós temos uma grande diferença em nossa velocidade real versus velocidade alvo. O controle derivativo auxilia quando temos uma mudança repentina em nossa velocidade. O controle integral melhora nossa precisão total, trazendo-nos para mais perto de nosso alvo. Então, agora que entendemos os diferentes métodos de controle e no que eles são mais bem usados, nós precisamos saber como aplicá-los. Nós devemos usar um método ou combinar dois? É certamente possível usar só um ou dois métodos, mas podemos conseguir o melhor controle quando combinamos todos os três métodos. Combinando os três métodos, teremos um PID, Proportional Integral Derivative, controle proporcional integral derivativo. Em nosso exemplo, controlaremos a velocidade usando respostas de cada um dos três métodos de controle. Usaremos os erros de saída e velocidade para corrigir a entrada, pedal de gasolina. Observe que estamos usando a resposta de realimentação negativa aqui em que estamos reduzindo o erro na saída, velocidade do carro. Para sermos honestos, se quisermos conseguir um controle mais apurado possível, teremos que sair da matemática pesada. Desde que é mais profundo do que a maioria de nós precisamos obter, vamos tentar resolver isso. Se você está procurando fazê-lo perfeitamente, esse é o jeito de fazer. Se você está procurando fazê-lo com 80%, 90% de perfeição, acompanhe. A maioria de nós pode viver com 80%, 90% em nossa aplicação e renunciar à matemática pesada. Nós precisamos adicionar a quantidade adequada de controle proporcional, derivado e integral para conseguir o melhor resultado. Muito de um ou não o suficiente do outro irá bagunçar as coisas. Conseguir a coisa de qualquer jeito nos levará a um sistema de controle fugitivo. Então, tenha cuidado quanto ao seu progresso. Nós adicionamos controle para cada componente, dando a ele uma constante, número. Quanto maior a constante, maior será a reação do pedal a uma mudança na velocidade. Ajustar essas constantes é chamado sintonizar o sistema. O método mais fácil, não o melhor, como observamos acima de sintonizar, é ajustar as constantes integral e derivada para zero. Isto, essencialmente, as coloca fora da mistura e faz o nosso sistema um sistema apenas de controle proporcional. Escolha uma constante velocidade razoável e, gradualmente, aumente-a até a velocidade de partida para flutuar por volta da velocidade desejada, 55 km por hora, em nosso exemplo. Quando ele começar a flutuar, oscila ligeiramente mais rápido e, em seguida, mais lento, adicione a constante integral. Isto deve parar a flutuação da velocidade à medida que chegamos mais próximo da constante adequada. Agora, a velocidade deve ser algo relativamente constante, mas lento para reagir às mudanças. Adicione uma constante derivada agora e aumente-a até que a reação à mudança seja boa. Nosso sistema de controle de velocidade deve agora ser relativamente bem sintonizado. Tenha cuidado em sua aplicação real no quanto o nosso sistema pode ficar fora de controle, o que é raramente uma boa coisa. A figura 16 mostra uma instrução PID e a figura 17 mostra um exemplo de aplicação do PID no processo.